No final da década de 1690, o rei Luís XV da França trancou um misterioso prisioneiro em sua nova prisão favorita, a Bastilha. Histórias famosas de Voltaire e Alexandre Dumas, baseadas na identidade do homem, são populares até hoje. O caso capturou a imaginação do público, gerando inúmeras histórias, animações, paródias, filmes e outras artes por séculos após os eventos da vida real. Mas a história real que os historiadores descobriram recentemente é uma história estranha por si só. Hoje vamos explorar a verdadeira identidade do Homem da Máscara de Ferro. Mas antes de começarmos, certifique-se de se inscrever no canal e deixar o seu like para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo para você. E nos deixe saber nos comentários abaixo quais os outros mistérios históricos você gostaria de ouvir. Ok, vamos ver quem está por trás da dor, angústia e sofrimento na vida humana que são sempre proporcionais à força com que um homem é dotado. Nós não escrevemos isso. Dumas o fez. A especulação sobre a identidade do prisioneiro sempre foi um tema quente entre os historiadores. Em 2016, no entanto, os historiadores fizeram um avanço no mistério de quase 400 anos. De acordo com o professor de história Paul Sonnino, o homem misterioso provavelmente era um manobrista chamado Eustache Duguay. Depois disso, a história fica um pouco complicada. Os historiadores tendem a concordar que, embora Duguay fosse provavelmente um manobrista, não estava claro para quem ele trabalhava e por que as autoridades o vigiaram tão de perto por quase 3 décadas. Seu mandado de prisão de 1969 incluía instruções específicas para limitar seu contato com outros prisioneiros. Também o ameaçava de morte se ele falasse uma única palavra, exceto sobre suas necessidades reais. Claramente, alguém tinha algo a esconder. Sonnino concluiu que Duguay era provavelmente um criado do tesoureiro do cardeal Mazarin. Após analisar documentos históricos, correspondências direcionadas ao prisioneiro e outros aspectos da sociedade francesa do século XVII. Mazarin foi um ministro principal na França durante o período e adquiriu uma enorme fortuna. A teoria de Sonnino sugere que Duguay sabia que Mazarin roubou o rei e a rainha anteriores. Quando Duguay se manifestou contra isso, ele sofreu uma punição severa, provavelmente para proteger a identidade de Mazarin. A história do Homem da Máscara de Ferro começou como um boato. Entre 1687 e 1998, circularam entre o público relatos da transferência do misterioso prisioneiro de várias prisões. Os relatos foram consistentes em mencionar que o prisioneiro usava uma máscara de ferro toda vez que os espectadores o viam. Esses relatos se encaixam nas descrições do homem feitas por funcionários e guardas prisionais do período. Em suas memórias, um guarda da Bastilha escreveu a história de um homem que está sempre mascarado e cujo nome nunca é pronunciado. Como a máscara obscureceu a identidade do prisioneiro, acabou levando a rumores persistentes e especulações selvagens sobre quem ele era e por que Luís XIV o prendeu em primeiro lugar. Aprofundando ainda mais o mistério, a autoridade prisional supostamente incinerou tudo que ele possuía após sua morte em 1703. Outros relatos e rumores dizem que as autoridades também limparam as paredes de sua cela de prisão após sua morte. Se isso é verdade ou não, não temos certeza. Mas isso chamou ainda mais a atenção do público, e o mito do Homem da Máscara de Ferro nasceu. Em seu livro The Search for the Man in the Iron Mask, A Historical Detective Story, o historiador Paul Sonnino faz uma observação convincente. A máscara provavelmente não era de ferro. Ao longo dos anos, muitos historiadores acreditavam que a máscara era de veludo, não de ferro. Também é provável que o prisioneiro não usasse a máscara o tempo todo. Provavelmente, foi usado apenas para obscurecer sua identidade quando as autoridades o transferiram de prisão para prisão. Embora o Homem da Máscara de Veludo não tenha o mesmo toque, o material faz mais sentido histórico. As máscaras de veludo eram populares na época como acessórios ou para proteger a pele do sol. As pessoas também as usavam para manter suas identidades em segredo enquanto faziam certas atividades. Mas isso é uma história para outra hora. O famoso escritor e filósofo francês Voltaire
Passou grande parte de seu tempo pesquisando, escrevendo e se correspondendo com outras pessoas. Ele também teve muitos desentendimentos com as autoridades devido às suas fortes críticas ao governo. Em 1717, Voltaire se viu encarcerado na Bastilha depois de escrever um verso particularmente cortante sobre um regente em uma de suas obras. Enquanto estava lá, ele coletou histórias sobre o misterioso homem mascarado de prisioneiros mais velhos que afirmaram conhecê-lo. Voltaire tomou algumas liberdades criativas com a história. Sua versão foi provavelmente a primeira que falou sobre a máscara ser de ferro. Sua descrição soa como algo do filme Jogos Mortais. Em uma descrição, ele descreveu que o queixo da máscara era composto de molas de aço que lhe davam liberdade para comer com ela. A história de Voltaire afirma que o prisioneiro deve ter sido importante, porque recebia boa comida, tinha boas maneiras, recebia visitas regulares do governador e até tocava violão. Alexandre Dumas começou sua carreira escrevendo peças e artigos para revistas. Mais tarde, ele escreveu vários romances populares, incluindo O Conde de Monte Cristo, Os Irmãos da Córcega e Os Três Mosqueteiros. Cativado pela história do misterioso prisioneiro, Dumas decidiu basear um personagem de um de seus romances em Duget. Dumas escreveu sobre o Homem da Máscara de Ferro no terceiro volume de D'Artagnan Romances. Em Le Viscount de Bragelonne, a visão de Dumas sobre o misterioso prisioneiro acabou se tornando uma das mais populares. Na história, Dumas apresentou a ideia de que o Homem da Máscara de Ferro era o irmão gêmeo de Luís XIV. Como tal, ele representava uma ameaça à legitimidade do rei. A ideia persistiu e se tornou a base da adaptação cinematográfica de 1998 do conto estrelado por Leonardo DiCaprio, embora tenha se afastado um pouco do material original. Antes de Sonino aparecer, não faltaram teorias sobre a identidade do prisioneiro. Muitas dessas teorias apontavam para membros da família real. Alguns pensaram que o homem poderia ter sido Louis de Bourbon, o filho banido de Luís XIV. Outros supuseram que o prisioneiro fosse o primo do rei, François de Bourbon. Talvez o homem mascarado fosse um conde italiano, chamado Ercole Macioli, preso por trair o rei. No entanto, isso era improvável, pois Macioli morreu em 1994 e François de Bourbon caiu em batalha enquanto o prisioneiro cumpria sua pena. A partir daí, as coisas ficam mais estranhas. Teorias que afirmam que Luís XIV usou a máscara em vários homens como forma de punir os amantes de suas esposas eram populares, mas havia outra teoria que superava todas elas. Por muito tempo, todos pensaram que a identidade por trás da máscara era provavelmente o financista de Luís XIV, Nicolas Fouquet. Após a morte do cardeal Mazarin, Fouquet assumiu seu papel com entusiasmo. Eventualmente, Fouquet ganhou poder e status ao lidar com fundos, tanto para o Estado quanto para várias nobrezas. Mas ele provavelmente era um pouco bom demais no trabalho. Sua enorme fortuna despertou a suspeita de outros, e não demorou muito para que seus rivais começassem a ficar de olho em suas atividades. Eles tinham uma boa razão, pois Fouquet não fez nenhum esforço para esconder sua ambição. O que mais você esperaria de um cara cujo lema familiar em latim era "quo non ascendente", que se traduz em "que alturas ele não escalará". O emblema de sua família, retratando um esquilo coletando bolotas ao pé de uma árvore, provavelmente também não ajudou muito. Fouquet não tinha ideia de que estava sob uma investigação secreta pelo conselheiro de Luís XIV, Colbert. Com ambições de se tornar ministro das Finanças, Colbert sugeriu a Luís XIV que Fouquet construiu sua riqueza retirando fundos dos cofres do Estado. Fouquet fez uma celebração honorária para o rei em seu opulento Château Vaux-le-Vicomte, e a partir daquele momento, seus dias como ministro das Finanças estavam contados. Com a intenção de impressionar o rei com seu fabuloso castelo, a festa teve o efeito oposto. Enquanto Luís XIV olhava em volta para a grande arquitetura, jardins gloriosos e uma peça nova de Molière, ele fervia por dentro. A gafe de Fouquet, superando o rei com o projeto de sua casa e a festa magnífica, acabou selando seu destino. Não demorou muito para que os mosqueteiros do rei prendessem Fouquet depois de se reunir com os conselheiros reais.
Ele enfrentou um julgamento de 3 anos por acusações forjadas de traição contra o Estado. Embora a opinião pública eventualmente tenha ficado do lado dele, o rei se sentiu diferente. Temendo que cidadãos particulares tivessem algum poder ou influência real, ele comutou a sentença de Fouquet de exílio para prisão perpétua. Fouquet viveu o resto de seus dias atrás das muralhas da fortaleza de Pignerol. Quase ninguém o viu durante esse período, levando alguns a acreditar que Fouquet era o misterioso prisioneiro mascarado da época, apesar de algumas inconsistências com a história. Embora Duguay ainda seja a identidade mais provável do prisioneiro, essas histórias serviram a um propósito maior do que ser uma mera lenda. Os relatos alimentaram as pessoas que viam Luís XIV como um tirano e queriam derrubá-lo. À medida que as histórias do prisioneiro mascarado se espalhavam ainda mais após a morte de Duguay, os inimigos do rei a usavam para pintar o rei sob uma luz negativa. Os holandeses chegaram a espalhar rumores de que o Homem da Máscara de Ferro era o verdadeiro pai de Luís XIV, tentando finalmente desafiar a legitimidade do rei. Embora a história do Homem da Máscara de Ferro não seja mais um mistério, continua a capturar a imaginação do público e continua a ser parte essencial da história francesa. Então, o que você acha? Quem era realmente o Homem da Máscara de Ferro? Bom, eu não sei vocês, mas a França é cheia de mistérios, não é mesmo? Venha conferir nessa nossa playlist sobre mistérios da França e comente aqui embaixo qual a sua teoria sobre essa história. E fique ligado, porque logo logo tem mais um Fatos Impressionantes.